Como orar e sentir presença de Deus quando seu coração está ferido e vazio. Há momentos em que o coração se cala, mas a dor fala mais alto do que qualquer palavra. Você dobra os joelhos, tenta orar, mas o que sai é apenas um suspiro cansado. A alma parece vazia e o céu distante. É como se Deus tivesse se afastado e deixado você sozinho em meio às ruínas do que um dia acreditou. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? Que esse vazio é o lugar exato onde Deus decidiu te encontrar? A presença dele não se manifesta apenas quando o corpo estremece ou quando a emoção toma conta. Às vezes, ela vem disfarçada de silêncio, de espera, de lágrimas que ninguém vê, porque há um tipo de oração que nasce do fundo do sofrimento quando não há mais força nem para pedir, apenas para permanecer. E é nesse ponto que Deus se inclina. Ele não se assusta com o seu cansaço, nem se afasta por causa da sua fraqueza. Pelo contrário, é ali, quando você já não sente nada, que ele mais trabalha. Quantas vezes você achou que estava orando errado? Quantas vezes acreditou que o céu não te ouvia? Mas e se o que você chama de silêncio for, na verdade, o som do Espírito Santo te abraçando por dentro? A fé não é medida pelo que você sente, mas pela decisão de continuar acreditando, mesmo quando tudo dentro de você grita que acabou. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é o espaço onde a voz dele ganha profundidade. Enquanto você chora sem entender, ele recolhe cada lágrima, porque em cada uma há uma oração que as palavras não foram capazes de formar. E quando o coração se parte, o som que você ouve não é o fim, é o início da reconstrução. Hoje, Deus quer te ensinar algo que muitos nunca entenderam. Sentir a presença dele não é sobre emoção, é sobre entrega. Quando você se rende completamente, mesmo ferido, mesmo sem respostas, o Espírito Santo faz morada onde antes havia dor. O coração que parecia seco volta a pulsar, e aquilo que era escuridão começa a brilhar de novo. Então, se agora você sente o peso do vazio, não fuja dele. Fique, porque esse é o lugar onde o céu desce e toca a terra. E o som do seu silêncio pode ser o primeiro passo de uma oração que mudará tudo dentro de você. O vazio não é ausência, é convite. Você chama de vazio o que Deus chama de espaço. Quando tudo dentro de você parece ter sido arrancado, quando o amor, a força e até a fé parecem ter desaparecido, é porque o Espírito Santo está limpando o terreno para algo novo nascer. O vazio não é o fim, é o início, é o lugar onde Deus remove o que não pode permanecer e começa a reconstruir o que foi quebrado. Há momentos em que ele precisa permitir o silêncio, porque é impossível falar a um coração cheio de ruído. E enquanto você tenta entender o motivo da distância, ele está te ensinando a sentir a presença dele de um jeito diferente, mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Você não foi esquecido. A ausência que dói é, na verdade, o convite dele para uma intimidade mais pura. Quando as emoções se calam, a fé amadurece. Quando a voz falha, o espírito sussurra. E é nesse aparente vazio que você começa a descobrir o que é realmente orar. Não para pedir, mas para se render. Não para convencer Deus, mas para permitir que ele transforme o que sobrou em algo novo. Deus nunca deixou de estar aí. Você apenas estava acostumado a sentir a presença dele em formas que agora ele escolheu mudar. Antes era emoção, agora é profundidade. Antes era lágrima, agora é fé silenciosa. Quando o coração está ferido e você não sente nada, é porque ele está te ensinando a não depender de sensações, mas de confiança. É a fé que permanece quando o fogo da emoção se apaga, que realmente te une a ele. O vazio que você teme é o ventre onde Deus gera novos começos. Ele não quer te devolver ao que você era antes, mas te levar a um lugar onde a presença dele não dependa de sinais, apenas de amor.
E quando esse entendimento amadurece, o coração que parecia seco se torna o solo onde a graça floresce. Então, não lute contra o vazio. Ouça o que ele está tentando dizer. Porque Deus não te deixou, Ele apenas te levou para o deserto onde o som da voz dele se torna mais claro. E quando você parar de fugir da ausência, vai descobrir que ela sempre foi o convite mais profundo que o céu poderia te fazer. Quando as palavras somem, o Espírito ora. Há orações que não precisam ser ditas. Elas nascem no espaço entre um suspiro e uma lágrima, naquele instante em que a dor é tão profunda que já não há som capaz de expressá-la. Quando as palavras somem, o Espírito Santo assume o controle da conversa. Ele traduz o que o seu coração está tentando dizer, mesmo que você não saiba mais como falar. É por isso que quando você pensa que está em silêncio diante de Deus, na verdade o céu está ouvindo o som mais puro da sua alma. Você não precisa saber o que dizer. A força da oração não está na eloquência, mas na sinceridade. O Espírito Santo intercede com gemidos que não podem ser explicados. E é nesse lugar de rendição que o sobrenatural acontece. O que você chama de fraqueza é, na verdade, o sinal de que o Espírito está orando por você. A oração verdadeira não é apenas feita com a boca, mas com o coração que sangra e ainda assim permanece aberto. Há uma profundidade espiritual que só se alcança quando o corpo cansa e as palavras acabam. É ali, nesse ponto onde o humano se esgota, que o divino começa a agir. Você pode estar deitado, olhando para o teto, sem forças nem para pronunciar o nome de Jesus, mas saiba que Ele te ouve. Cada pensamento que se mistura com a dor é registrado no coração dele. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum suspiro passa despercebido. Deus não exige discurso, Ele deseja verdade. E quando a verdade se mistura com a dor, nasce uma oração que toca o céu de forma direta. Não se trata de pedir bênçãos, mas de ser envolvido pela presença que cura, consola e traduz o que nem você entende em si mesmo. Hoje, Deus quer te ensinar a orar sem palavras, a sentir o Espírito Santo transformando o que era peso em paz, o que era culpa em consolo. Porque mesmo que sua boca se cale, o céu continua ouvindo. E quando o Espírito ora por você, até o que parecia perdido se torna parte da sua cura. O engano da emoção espiritual. Muitos acreditam que sentir Deus é o mesmo que estar perto dele. Mas a presença divina não se mede por arrepio, música ou lágrimas. Deus não é um sentimento. Ele é uma realidade. E é justamente quando você não sente nada que a fé revela o quanto é verdadeira. O maior engano espiritual é confundir a ausência de emoção com a ausência de Deus. Há pessoas que vivem de experiências intensas, mas nunca aprenderam a permanecer quando o céu se cala. E é nesse silêncio que os verdadeiros filhos de Deus são formados. Deus não quer que você dependa do que sente, mas do que crê. A emoção é passageira, a presença é eterna. Quando Ele te leva para um tempo onde o sentir parece morrer, é porque quer ressuscitar algo mais sólido dentro de você, a convicção. E a convicção não se abala quando o fogo da emoção se apaga, porque sabe que a fé não é um estado de ânimo, é uma decisão. Quantas vezes você orou e não sentiu nada? Quantas vezes cantou e parecia que o céu estava mudo? E ainda assim, algo te manteve ali, insistindo. Isso é fé. É o amor que continua mesmo sem retorno imediato. É o coração que escolhe ficar, mesmo sem sentir. E esse tipo de amor é o que Deus mais valoriza. O Espírito Santo não se revela apenas no arrepio ou na voz suave. Às vezes, ele se revela no silêncio que te ensina a permanecer, na dor que te amadurece, na espera que te purifica. Ele está te formando para uma comunhão que não dependa de estímulo emocional, mas de confiança espiritual. Quando você parar de buscar Deus apenas nas sensações,
Vai começar a percebê-lo nas sutilezas, na paz depois do choro, na esperança que renasce sem motivo, no perdão que brota onde havia mágoa. O engano da emoção espiritual é acreditar que Deus se foi quando a emoção passa. Mas a verdade é o oposto. É quando a emoção vai embora que ele se revela mais profundo, mais real e mais íntimo. E é nesse lugar maduro da fé que você descobre que não precisa sentir Deus para saber que Ele está ali. Basta confiar. A ferida que revela o lugar da cura. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda ferida tem um propósito, e o lugar onde você mais sangra é exatamente onde Ele quer tocar para curar. Às vezes, o coração se parte para que o Espírito Santo possa entrar. Você tenta esconder o que dói, acha que precisa estar forte, mas é na fraqueza que Deus encontra espaço para agir. Quando você tenta parecer inteiro, Ele espera, mas quando finalmente desaba, Ele se aproxima, porque Deus não cura o que fingimos não sentir, Ele cura o que entregamos. A ferida exposta é um altar, ela mostra aonde o amor dele precisa chegar. O que hoje parece destruição é, na verdade, o ponto de reconstrução. A dor não é castigo, é revelação. Ela mostra onde você ainda tenta controlar, onde ainda não confia totalmente. E é ali, bem ali, que Deus coloca as mãos e começa o milagre. O processo dói, porque ele toca onde ninguém mais pode tocar. Mas é esse toque que transforma feridas em testemunhos. Quando o coração se parte, você descobre que a presença de Deus não veio para te isolar, mas para te reconstruir. Ele não ignora o seu sofrimento, ele o ressignifica. O que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usa para te ensinar a depender dele de um jeito que nunca havia acontecido antes. O sofrimento se torna escola. A lágrima se torna linguagem, e o vazio, um chamado para a comunhão. Há curas que só nascem quando você aceita olhar para a dor sem fugir. E quando você faz isso diante de Deus, algo poderoso acontece. O que era ferida se torna ponte. Aquilo que te fez cair se transforma em solo para florescer. O que era o seu ponto mais fraco se torna o lugar onde o poder de Deus habita. Então, pare de fugir da ferida. Ela não é sinal de fracasso, é sinal de processo. O Espírito Santo está usando cada pedaço quebrado para te moldar à imagem do amor. E quando a cura chegar, você vai entender que a dor foi apenas o instrumento para revelar o toque do Deus que sempre esteve com você. O altar do quarto vazio. Quando a casa está silenciosa e o coração pesado, o quarto se transforma em um lugar sagrado. É ali, entre o escuro das paredes e o eco da solidão, que Deus faz morada. Você acha que está sozinho, mas o Espírito Santo entra onde ninguém mais pode entrar. O lugar onde você chora é o mesmo onde o céu desce. As lágrimas no travesseiro são o incenso da sua oração, e o silêncio da madrugada é a canção que Deus mais ouve. Ele não precisa de templos cheios, ele precisa de corações quebrantados. O quarto vazio é o altar onde você se encontra com a verdade. Sem plateia, sem performance, sem máscaras, apenas você e Deus. É o momento em que as distrações cessam e a alma finalmente pode respirar. Às vezes, ele permite o isolamento não como castigo, mas como encontro, porque existem coisas que só são ditas no secreto e há curas que só acontecem quando ninguém mais está por perto. Ali, na quietude, Deus te faz lembrar de quem você é. Ele não fala com pressa, fala com presença, não exige discursos, apenas sinceridade. É nesse espaço que o Espírito Santo transforma o chão frio em território santo e o medo em confiança. O quarto que parecia vazio se torna um monte da tua intimidade com Ele. É nesse altar silencioso que Deus troca suas lágrimas por descanso, sua culpa por perdão, sua ansiedade por paz.
Quando você dobra os joelhos e o mundo lá fora continua o mesmo, saiba que o mundo dentro de você está sendo refeito. O Espírito Santo trabalha em silêncio, porque a verdadeira mudança começa onde ninguém vê. Então, não subestime o poder do seu quarto vazio. Nele, os céus se abrem sem testemunhas, e o próprio Deus se revela como Pai. O altar não é de pedra, é o seu coração. E toda vez que você se ajoelha, mesmo sem palavras, o invisível se move e o sagrado acontece dentro de você. Oração sem força, a linguagem do sopro. Chega uma hora em que orar parece impossível. As palavras se perdem, o corpo se cansa e a alma quer apenas se deitar e esquecer de tudo. Mas é justamente aí que nasce a oração mais sincera, aquela que não precisa de frases, apenas de um sopro. Deus não está esperando um discurso, Ele está esperando um suspiro que diga: eu ainda estou aqui. Quando não há força para orar, respirar já é oração. Cada respiração que você solta em meio à dor é uma forma de dizer: Espírito Santo, fica comigo. O sopro é o idioma dos cansados, a linguagem dos que já não têm forças para levantar as mãos, mas ainda acreditam. É a oração mais pura porque vem do instinto de sobrevivência espiritual. Deus entende o que você não consegue articular. O que para você é silêncio, para Ele é clamor. Quando você inspira e expira em meio à dor, o céu escuta o ritmo do seu coração como uma melodia de resistência. O Espírito Santo se move nesse espaço entre um suspiro e outro. Ele pega o que é pequeno, o ar que entra e sai, e transforma em conexão. Quando você não tem voz, ele se torna sua voz. Quando você não tem palavras, ele se torna sua oração. Isso é graça, Deus orando dentro de você, por você, enquanto você pensa que está parado. Essa é a oração dos quebrados, a mais verdadeira de todas, porque não depende de forma, nem de ritual, mas de entrega. Quando você apenas respira e diz: Jesus, algo muda. O ar que entra leva dor, o ar que sai traz consolo. Aos poucos, a alma começa a respirar de novo. O peso diminui, o peito se abre e a paz volta a se insinuar. Então, se você não consegue orar, apenas respire. Sinta o Espírito Santo no ar que te envolve, na presença que te preenche mesmo quando você não sente nada. Porque para Deus, até o seu silêncio tem som, e cada suspiro cansado é uma oração que Ele transforma em cura. Deus fala no eco da dor. Há momentos em que a dor parece ser a única voz que você escuta. Ela ocupa tudo, invade o pensamento, apaga a esperança. Mas é nesse eco silencioso, nesse barulho interno que ninguém entende, que Deus fala de um jeito que só o coração quebrado é capaz de ouvir. Ele não fala para te ferir mais, fala para te revelar o que só a dor poderia te ensinar. Porque existem lições que o conforto nunca entrega. Você pediu para Deus te responder, e Ele respondeu, mas não com palavras. Ele usou o vazio para te mostrar o quanto você ainda depende dele. Usou a perda para te ensinar a valorizar o que permanece. Usou o silêncio para te ensinar a escutar. Quando você sente o eco da dor reverberando dentro do peito, não é a ausência de Deus, é a voz dele ressoando entre as suas feridas. O eco só existe porque há uma presença gerando som dentro de você. Deus fala quando o mundo se cala. Ele transforma o pranto em linguagem e a lágrima em revelação. Cada vez que você pergunta por quê, Ele te conduz ao pra quê. E quando a resposta não vem em frases, vem em paz. Uma paz estranha que não explica nada, mas acalma tudo. Essa é a voz dele. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo da dor e nunca descobrem o que ela estava tentando dizer. Mas quando você para de resistir e deixa o Espírito Santo transformar o eco em encontro, algo muda. O sofrimento que antes te sufocava começa a se tornar chão firme.
A voz que parecia te destruir começa a te guiar. Deus nunca desperdiça dor alguma. Ele fala através dela. E quando o coração finalmente entende, a dor deixa de ser ruído e se torna direção. O eco que antes era confusão passa a ser o som da presença dele te chamando pelo nome. O Espírito Santo e o coração quebrado. O Espírito Santo tem um jeito diferente de se aproximar dos feridos. Ele não chega com barulho, não exige palavras, não pressiona para que você se recomponha logo. Ele se senta ao seu lado, silencioso, e espera o momento em que o seu coração cansado permita ser tocado. Enquanto o mundo te cobra força, ele te oferece descanso. Enquanto os outros querem explicações, ele apenas te entende. É o Consolador, não por título, mas por essência. Ele não fala sobre consolo, ele é o consolo. Quando o coração está quebrado, o Espírito Santo não tenta colar os pedaços de volta como eram antes. Ele cria algo novo. Ele faz do estilhaço um altar, do trauma um testemunho. Ele não apaga o que doeu, ele redime. O que antes era vergonha se transforma em lugar de encontro com a graça. E é nesse processo que você percebe. O Espírito não veio para apagar sua história, mas para purificá-la com amor. Você pode até achar que ele se afastou, mas é impossível afastar-se do que ele habita. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele conhece cada pensamento que você tenta esconder, cada lágrima que você disfarça quando diz, está tudo bem. E mesmo assim, permanece. Ele não te abandona por causa da dor. Ele desce por causa dela. É nas rachaduras do coração que a luz dele entra com mais força. O Espírito Santo não quer que você finja estar bem para buscá-lo. Ele quer que você venha como está, ferido, confuso, esgotado. Porque é nesse estado que ele se revela mais doce, mais real, mais presente. O consolo não chega quando tudo melhora. Chega quando você decide parar de lutar sozinho. Então, quando o coração estiver pesado demais para orar, apenas diga, Espírito Santo, fica comigo. E ele ficará, não para mudar tudo de uma vez, mas para permanecer até que a dor se transforme em paz. Porque o coração quebrado é o lugar preferido do Espírito Santo para reconstruir o amor. Reaprendendo a falar com Deus. Há momentos em que a oração precisa ser reaprendida. Depois de tanta dor, depois de tantas orações sem resposta aparente, é comum perder o jeito de conversar com Deus. A mente se enche de dúvidas, o coração se enche de medo e você começa a acreditar que não sabe mais orar. Mas Deus não está te pedindo palavras bonitas, Ele está te pedindo sinceridade. Falar com Deus não é repetir frases certas, é abrir o coração errado. É dizer o que dói, o que confunde, o que ainda sangra, sem disfarces. A oração verdadeira nasce quando você para de tentar impressionar o céu e decide ser real. Deus não se ofende com sua confusão, nem se afasta das suas perguntas. Ele prefere uma oração honesta e trêmula a um discurso perfeito e vazio. O que ele quer é intimidade, não aparência. É um diálogo, não uma cerimônia. Ele quer ouvir o que você não contou a ninguém. Quer ser o primeiro a saber quando o medo te visita. Quer ser o lugar onde você pode descansar sem precisar se explicar. Com o tempo, você vai perceber que orar não é falar muito, é falar com entrega. Que a fé não é repetir o que aprendeu, é dizer, Pai, eu ainda acredito, mesmo sem entender. É nessa simplicidade que o Espírito Santo restaura a conexão. E o que antes era obrigação volta a ser encontro. A oração volta a ser viva, sincera, leve, como uma conversa entre amigos. Deus quer te ensinar de novo o som da comunhão. Ele quer que você fale com Ele no meio da rotina, enquanto caminha, enquanto respira, enquanto existe, porque a presença dele não está em um horário, está em você. O segredo é reaprender a falar, não como quem busca um milagre,
mas como quem reencontra um amigo que nunca foi embora. Quando a oração voltar a ser verdade, o céu voltará a ter voz. E no instante em que você abrir a boca e disser, Senhor, estou aqui, o Espírito Santo vai te lembrar. Ele sempre esteve também. A beleza da presença silenciosa. Você já percebeu como o céu parece mais bonito quando tudo está em silêncio? É nesse tipo de silêncio que Deus se manifesta. Não com trovões, não com sinais visíveis, mas com uma paz que invade o peito sem pedir licença. Muitos esperam por algo grandioso para reconhecer a presença de Deus, mas o Espírito Santo é especialista em se revelar nas coisas sutis. Um versículo que vem à mente de repente, um abraço que acalma, um vento leve que toca o rosto na hora exata. Isso também é Ele. A presença silenciosa de Deus não causa impacto, causa transformação. Ela não assusta, ela acalma, não grita, consola. E é nesse silêncio, quando o mundo lá fora continua barulhento, que você percebe, Deus está aqui. Ele nunca saiu. Só estava esperando você se aquietar por dentro para conseguir notar. O problema não é que ele está longe. O problema é que muitas vezes estamos cheios demais para perceber. Quando você desacelera, mesmo em meio à dor, começa a enxergar Deus nos detalhes. O Espírito Santo não quer te convencer com barulho, quer te convencer com presença. Uma presença que não precisa ser explicada, que não depende de arrepio, de choro ou de um culto lotado. Uma presença que basta, e quando ela chega você sente algo que palavras não conseguem definir. Apenas um saber interno de que, mesmo sem entender tudo, está tudo sob controle. Esse é o nível mais profundo da fé, quando a ausência de barulho não gera medo, mas paz. Quando o silêncio não é vazio, mas companhia. Quando a alma reconhece que não precisa ver nem ouvir para confiar. A beleza da presença silenciosa é que ela não disputa espaço, ela permanece. E ao permanecer vai curando, limpando, organizando por dentro. Hoje, Deus quer que você pare de esperar por provas e comece a reconhecer a presença dele no simples, no ar que entra, no descanso que chega sem explicação, no amor que você sente mesmo quando acha que não merece. Porque a presença dele não precisa fazer barulho para ser real. Ela só precisa ser sentida por um coração que se permite ficar em silêncio, quando o coração volta a bater. Existe um momento, depois de tanto choro, em que o coração começa a bater diferente. Ainda dói, ainda há lembranças, ainda existe um cansaço profundo, mas algo mudou. A dor já não define mais os seus dias. O vazio começa a dar lugar a uma esperança tímida, quase imperceptível. O que era um coração partido começa a pulsar de novo. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a presença de Deus fez morada no meio dos escombros. Esse recomeço é silencioso, mas poderoso. Você acorda um dia e percebe que consegue respirar sem chorar, que consegue agradecer sem forçar, que consegue orar de novo, mesmo com frases simples, mas sinceras. O Espírito Santo foi reconstruindo você enquanto você achava que nada estava acontecendo. Ele não usou pressa, usou presença. E essa presença, aos poucos, costurou os pedaços soltos, cicatrizou os cortes mais profundos e devolveu o ritmo ao coração. Agora, você não vive mais à espera de sentir. Você vive pela certeza de que não está só. E essa certeza é o que te mantém de pé. Você começa a amar a si mesmo de novo. Começa a sonhar, a planejar, a sorrir. Não como antes, mas de um jeito novo. Porque Deus não devolve o que foi perdido, Ele faz tudo novo. O coração que volta a bater após ser ferido é mais sensível, mais forte, mais preparado. Ele entende que a dor fez parte do processo de restauração, que as noites em silêncio foram encontros e que o amor de Deus nunca dependeu do estado emocional que você sentia. Esse coração renovado agora reconhece a presença de Deus até no que não é dito,
até no que não é visto. Você não é mais o mesmo. E isso é graça. A mesma graça que te sustentou no vale, agora te ergue para caminhar em paz. O Espírito Santo te devolveu o que você nem sabia que tinha perdido, você mesmo. E o coração, agora firme, sabe que mesmo que a dor volte um dia, nunca mais será o fim. Será apenas mais uma chance de sentir a presença de um Deus que não desiste. Agora que você chegou até aqui, com o coração mais leve e a alma tocada, há um último convite que o céu quer te fazer. Ore de novo. Não como antes, não com medo, nem com pressa. Ore como quem entende que Deus nunca saiu do seu lado. Ore como quem foi curado no silêncio. Como quem descobriu que a oração não precisa ser forte para ser ouvida, só precisa ser verdadeira. Não espere sentir algo para começar. Não espere estar completamente bem. Ore ferido mesmo. Ore com a voz trêmula, com a mente confusa, com o coração ainda remendado. Porque é nesse estado que Deus se manifesta com mais ternura. Ele não rejeita quem volta e não exige perfeição de quem se entrega. Ele só quer que você diga: Pai, eu estou aqui. Feche os olhos agora e respire fundo. Não tenha pressa. Não force uma frase bonita. Apenas esteja presente. A presença dele já está aí. O Espírito Santo te envolveu em cada palavra, em cada pausa, em cada silêncio desse vídeo. Ele está esperando a sua resposta, não em forma de performance, mas de entrega. Mesmo que você tenha parado de orar por causa da dor, hoje Deus te chama de volta para a comunhão. Não para mudar tudo ao redor, mas para começar mudando tudo dentro de você. Ore como quem reencontra um amigo. Como quem volta para casa depois de muito tempo. Ore como quem sabe que, mesmo ferido, ainda é amado. E se as palavras não vierem, tudo bem. O Espírito Santo vai te ajudar, mas abra a boca, mesmo que seja só para sussurrar: Jesus, fica comigo. Essa frase é suficiente para o céu inteiro se mover ao seu favor. Porque Deus responde aos que o buscam com sinceridade, e Ele prometeu nunca desprezar um coração quebrantado. Ore de novo, hoje e agora, com tudo o que você é. Porque mesmo vazio, você ainda é o lugar onde Deus deseja habitar.